E você que está nos acompanhando, com certeza lembra da voz e do trabalho que a nossa querida Camila Costa realizou ao passar por Brusque e durante muito tempo ficar ao nosso lado. Bom, ela hoje voltou ao Rio Grande do Sul, ela é natural da cidade de Agudo, voltou ao Rio Grande do Sul e tem um programa de jornalismo das 6 até as 8 na Rádio São Roque, de Faxinal do Soturno, de onde ela fala com a gente agora para contar e mostrar esse testemunho dela, porque mais próxima de toda essa situação, a Camila é uma pessoa ideal para contar a situação que vive que vive o povo gaúcho em relação a essa tragédia climática e devastadora que assola o estado vizinho. Ô Camila, bom dia, seja bem-vinda, Camila. Bom dia, Dirley, bom dia a todos que acompanham a programação aí da Rádio Cidade. Um prazer imenso retornar à programação, claro que o motivo não é um dos melhores, né? Quando a gente vem trazendo uns relatos não tão agradáveis do que vivemos nesses últimos dias. Hoje, especialmente, segunda-feira, faz uma semana em que essa situação começou a se agravar aqui no Rio Grande do Sul. A princípio, Dirley, ouvintes, Valdomiro e todos que estão aí acompanhando a gente, era uma chuva. Tinha previsão de chuva para o Sul. Até a Defesa Civil do Estado nos alertava sobre o volume, mas até então não se tinha uma noção muito grande do que seria este volume. E a partir da segunda-feira, no meio da manhã da última semana, iniciou aquela chuva torrencial forte e já nos alarmando, nos mostrando que teríamos dias difíceis, mas ainda não se tinha noção do que nos aguardaria. A chuva ela seguiu na segunda-feira com volumes consideráveis. A gente está falando em 200 milímetros em questão de poucas horas. A gente tinha na sequência, na terça-feira, a sequência dessa chuva, né? Em nenhum momento parava-se de chover e aí com isso as consequências começaram a aparecer e aí a gente foi tendo um pouco da dimensão do que seria os próximos dias aqui para a nossa região. Vou fazer um relato, não sei se tu tem questionamentos para a gente começar a conversa, Dirley, para trazer como foi, né, essa cronologia dos fatos aqui. Antes, eu só gostaria, você está na cidade de Faxinal do Soturno, que fica aí próximo a Agudo. Qual é a distância até a Grande Porto Alegre, mais ou menos, Camila? Uns 350 quilômetros, certo. Né? Aqui a região é Faxinal do Soturno, conhecida Quarta Colônia, bem perto de Santa Maria, é mais conhecida pelo pessoal aí de Santa Catarina, né, a cidade universitária, e a gente é a região da Quarta Colônia. São municípios interligados, com base de 15 quilômetros, 20 quilômetros um do outro, né? É uma região toda polarizada, distante 350 da capital. Certo, mas a tua região aí foi bastante castigada, claro, deve ter sofrido também com essa uma semana de chuvas, mas foi castigada com essas imagens que a gente vê aí de pontes sendo destruídas, estradas sendo destruídas, famílias sendo retiradas do telhado da casa, enfim, chegou a isso também aí na região? Chegou, Dirley. A gente teve em 3 dias 740 litros de chuva. E o que acontece para a comunidade entender, a população que nos ouve, né? Aqui em Faxinal do Soturno tem rio, em Agudo, por exemplo, que foi uma cidade com maior número de pessoas afetadas, também tem o rio Jacuí, que desemboca no Guaíba. E o que acontece? Com o volume de chuva, os afluentes, obviamente, a própria chuva dava um volume, a gente está falando de 740 milímetros, né? Em 3 dias, acabou com um acumulado, a água subindo. E com isso, sim, foi afetando as comunidades. Onde nunca pegou água, que a gente sempre escutava, aqui nunca veio a água, chegou. E aqui, como tem muito interior, cidade, pessoas moram no interior, muitas comunidades ficaram isoladas, porque são pontilhões, são pontes que fazem as ligações. Com isso, elas foram levadas com a água, com a força da água, e por isso as comunidades ficaram isoladas. A maior preocupação, o maior desespero das autoridades municipais, das lideranças aqui, era a falta de contato. Porque já não é precário já a questão de dados móveis, de internet no interior aqui do município. Isso é sabido. E com essa questão das chuvas, por exemplo, Faxinal do Soturno retornou à internet apenas ontem. A gente estava sem internet. Aqui na rádio tem Starlink, por isso que a gente está conseguindo comunicação hoje. Ela voltou, havia fibra ótica, né, de forma oscilando ainda. Então, portanto, a dificuldade era na comunicação das pessoas. Muitas famílias, Dirley, ficaram sem comida, ficaram ilhadas, né, sem medicamentos.
E aí teve toda uma manobra aí com a base aérea aqui em Santa Maria, a Força Aérea. Muitos helicópteros vieram a Faxinal do Turno, por exemplo, para levar pacientes do hospital que precisavam de tratamento oncológico, hemodiálise, né? E outras doenças necessárias que Santa Maria é a nossa referência nos atendimentos médicos, né? Então foi um cenário... A gente está fazendo um resumo aqui, porque é difícil da gente trazer todos os detalhes, mas muito atípico para a nossa região. O barulho do helicóptero era seguido, né? E trazendo pessoas, levando pessoas. Uma criança de 2 anos entubada foi levada no helicóptero aqui no Faxinal do Turno, né? Eram os meios, foram as formas de que se acharam para poder salvar vidas. Aqui na região, no Rio Grande do Sul, foram 78 mortes. Aqui na minha região, na região da 4ª Colônia, tem um registro de pelo menos 2 e um homem está desaparecido ainda na cidade de Pinhal Grande, que é bem perto aqui de Faxinal do Turno. Oi, Camila, é o Rodrigo, bom dia. Sei que você está, enfim, correndo, trabalhando em cima disso, a gente sabe, já passou por isso, sabe como é que funciona essa trabalheira. A questão é, essas doações, a gente tem visto aqui muitos caminhões, com até aviões, com doações. Essas doações que estão chegando, estão conseguindo chegar na ponta? Você tem notado que estão conseguindo chegar água, alimento, roupa, produto de limpeza, mesmo com esses acessos que estão totalmente aí complicados? Você tem notado que essas doações estão conseguindo chegar na ponta, que é justamente chegando na comunidade? Dentro do possível, sim, principalmente elencando prioridades. A gente está falando de água. O de Agudo, por exemplo, está falando de água. Então, também está necessitando. Como vem essa ajuda? Voluntários com barcos, né? Porque locais habitadas viraram em água e por isso o transporte com barco ainda tem água. A gente não tem ainda, está baixando os números, os níveis estão baixando, mas a gente ainda tem presença de água ainda na região e tem chegado dessa forma. Helicóptero também tem sido uma maneira, via aérea no caso, né? Porque os municípios contratam, né? Acabaram contratando de fora helicópteros para vir fazer esse trabalho, além de todo o suporte que a própria base aérea Força tem dado para os municípios. Mas como são muitos, a gente está falando de 341 municípios do Rio Grande do Sul afetados e das mais variadas formas. Começou, vamos dizer, aqui na nossa região central, onde os níveis começaram a subir até por função da chuva. E como o Rio Jacuí, por exemplo, desemboca no Guaíba, teve um delay até chegar na capital, na região metropolitana, que foi vivenciada no final de semana. E aí a gente correu o mundo das imagens e lá muda-se um pouco esse retrato, esse cenário, porque lá a população urbana foi atingida com muita intensidade, né? Assim como o Vale do Taquari também, a população urbana. E aí a gente tem um número mais considerável de pessoas afetadas. Mas as doações, respondendo a tua pergunta, ela chega, embora ainda tenha dificuldade no acesso. Então, é feito, obviamente, uma triagem das necessidades dos municípios, mas Agudo, por exemplo, tem recebido via aéreo, né? Via aí, helicóptero. O município de Faxinal do Turno, muitas doações estão sendo encaminhadas de barco. Os voluntários daí tem grupos de serviços, né, que fazem o trabalho e estão levando, então, as doações. É necessário, a gente se assusta ou a gente não tem noção, vocês já passaram por isso, mas a valorização de qualquer coisa, né? De não ter o que comer, muitas vezes, porque não tem acesso aos municípios, não ter a própria água potável, né? Enfim, são realidades que a gente não estava esperando, estava pensando nesses últimos dias, e certamente teremos muitos mais problemas e prejuízos no Estado a partir de agora. Camila, Valdomiro falando, prazer falar contigo novamente. Eu até conversava ainda há pouco antes de entrar no ar contigo, a comunicação está bem precária, né? Não fosse a Starlink, que é essa internet por satélite, você não conseguiria estar conosco conversando nesse momento. Muito afetada a comunicação também, ô Camila? Demais, foi o principal, a gente pode dizer que foi um dos mais angustiantes, porque quando a chuva começa, né, a gente não tem a dimensão. Então teve muitas pessoas que não tiveram a comunicação e foi deixando. E conforme a chuva foi acontecendo, logo se bloqueou, se caiu, obviamente, o sinal de dados, o sinal de telefonia, e logo após a internet também. E não se tinha formas de comunicar. Essa foi o principal desafio aí das autoridades municipais, de saber aonde estão isolados. Para ter uma noção do que foi feito, aeronaves que são remotamente controladas, a gente pode falar tipo drones, mas de outra espessura, outro tamanho, ela foi percorrido a região da 4ª Colônia
e o pedido era que as pessoas sinalizassem com panos vermelhos, né, para dizer que ali havia gente precisando de resgate, porque era impossível, foi impossível a comunicação, era sem saber o que estava acontecendo, a interligação entre as comunidades, e principalmente não tinha acesso, né? Os municípios tinham as equipes de trabalho, as defesas civis do município organizada, mas não tinha como passar. Em muitos lugares nem de barco, era inviável, era perigoso, questão de segurança humana. Então a comunicação ela foi um adicional bastante angustiante nessa situação. A gente não tinha comunicação com ninguém, não tinha como saber como estavam as pessoas, e eu vou te dizer aos ouvintes, tem muitas pessoas ainda nessa situação, incomunicáveis e isoladas, que as autoridades ainda não conseguiram chegar, e aí o que acontece? Conforme hoje a gente está com dia de sol aqui, felizmente, ontem também foi um dia de sol, a chuva cessou, aí começa a se diminuir a água, né, acessos começam a ser possíveis, mesmo com alguma dificuldade de ser passados, trilheiros estão, né, o pessoal que anda de moto, acaba fazendo esse trabalho. Como eu disse, as próprias aeronaves exatamente estão circulando aí na região, porque amanhã tinha uma delas, né, fazendo, tipo um estilo de drone, assim, em que as pessoas vão vendo, né, remotamente. Os helicópteros são alternativas e agora, claro, com a água baixando, as pessoas estão percorrendo e vão buscando ajuda de alguma forma. Mas a comunicação, sim, foi bem preocupante, foi uma das coisas que mais prejudicou, a gente pode dizer assim, porque a gente não sabia como que estava uma família na linha Boêmia, no interior de Agudo, por exemplo, não tinha como saber. Ontem, só para fechar a informação da comunicação, ainda chegou um helicóptero no município de Agudo com resgatados. A gente está falando de ontem, domingo. A situação começou segunda, então essa família ficou praticamente 7 dias incomunicáveis e sem o resgate. Aconteceu ontem, porque daí consegue localizar. Isso foi outro problema, só para encaminhar já também a fala, foi outro problema, o tempo. Porque como permanecia chovendo, os helicópteros não tinham teto para fazer voo. Então, tinha helicóptero muitas vezes disponíveis aqui na nossa região, mas não podiam levantar voo por condições climáticas, que isso também acabou desfavorecendo o trabalho que estava acontecendo nas comunidades. Muito bem. Camila, muitíssimo obrigado pela tua participação, teu relato. Desejamos aí que vocês possam superar esse problema, né? O povo do Rio Grande do Sul, eu sei que a comoção é grande no Brasil inteiro e até no exterior, e com certeza a reconstrução vai continuar, vai começar e vai continuar de maneira bem objetiva, e especialmente a gente está aqui orando pelas vítimas e especialmente para quem fica e pelos desaparecidos. Muito obrigado pela tua participação, minha amiga. Até mais. Tá certo, Dilei, um abraço a todos e que a gente possa voltar a comunicar a situação ainda melhor. O Rio Grande do Sul vai precisar de muita força. É um estado que, por si só, tem um povo trabalhador, a gente sabe, mas que sofreu uma situação bastante delicada. E agora, a palavra que a gente usa, a palavra que a gente traz na comunicação aqui na rádio, no São Roque, é recomeço, é força, e que as coisas vão se encaminhar. A gente sabe que tem que ter paciência, que nem tudo acontece, e principalmente vamos precisar das lideranças políticas para que, de fato, o Rio Grande do Sul possa voltar a ter aí a sua economia, enfim, as suas estruturas restabelecidas, reerguidas mais uma vez. Um abraço à comunidade de Brusque, todos que nos acompanham, e que a gente volte a falar numa boa oportunidade. Abraço!